2. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. São 7h05. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, previsão para hoje, tempo parcialmente nublado. Pode até rolar aquela chuvinha de fim de tarde, que é muito normal nessa época do ano. Máxima incrível, hein? 40 de previsão de máxima para hoje, mínima de 24 graus. No momento, no centro, 24 graus. 3 executados, 3 feridos e até cachorro morto a tiros. Fim de semana foi marcado por violência em Campos, com crimes registrados em diferentes localidades. Em desdobramento da Chequinho, com Thiago Virgílio preso, Linda Mara é a única foragida da Polícia Federal. O documento já pronto, a defesa da Constituição para evitar a partilha. No vôlei, o Campos decide o título do estadual contra o SESI. Impugnações, mudanças no resultado da eleição para conselheiros. No troféu Folha Seca, Luiz Machado e a banda do síndico, num tributo a Tim Maia, hoje à noite no Trianon. A contagem regressiva, faltam 15 dias para o Supremo Tribunal Federal julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br, também no site radios.com.br. No programa conosco, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Luiz. Bom dia também a Luísa Landim, que já está conosco aqui no segundo bloco, vai bater um papo com a gente. Mas bom dia, Luísio. E temos aí as manchetes do jornal Folha da Manhã. A violência sempre, volta e meia, aparece, né? A gente é obrigado a ter que noticiar esses fatos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marco. Bom dia, Lu, secretária. Falo da mudança aí do status da Superintendência de Envelhecimento Saudável de Campos para a Secretaria. Foi ontem. Está na Folha também um dos assuntos trazidos na edição da Folha da Manhã de hoje. Bom dia, Beto. Beto, hoje tem mais, né, Beto? Hoje tem. Hoje tem VAR. Hoje tem VAR? Hoje tem VAR, Bom dia, Ícaro. Bom dia, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Esses casos de violência, nós já tínhamos falado sobre, vocês tinham noticiado ontem aqui, 2 deles que ocorreram em Pernambuco, você já tinha falado ontem aqui, né? Uhum. Acho que, agora eu me lembro se você falou aqui, indo para casa depois do programa, eu vi um plantão da redação. É possível. Ou foi uma coisa ou outra. É. Foram 2 em Pernambuco, né? 2 pessoas, 2 homens mortos em suas residências, dentro de suas residências em Pernambuco. Teve um terceiro corpo de um rapaz que foi um jovem que foi achado em Ponta da Lama, né? E 3 pessoas que foram baleadas em um terceiro evento no Jockey. E não bastasse, um cachorro foi baleado e morto em Guarulhos. Então não estão perdoando nem cachorro, né? Mas enfim, violência de Campos, que ela teve um pico com aquele enfrentamento ali localizado no ano passado no Santa Rosa, né? Com aquela enfrentamento de facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas. Não vou repetir o nome de facção, porque eu acho uma coisa
correta, não repetir a descrição, porque o pessoal gosta muito de propaganda. Exatamente, para não ficar dando... Mas aquilo ali, depois que aquilo ali amainou, Campos teve uma arrefecida, inclusive, foi notícia aqui, se eu não me engano, nós estamos em novembro, acho que foi em outubro, da diminuição da estatística de homicídio comparada ano passado por conta disso, que ano passado vivíamos esse problema na Santa Rosa, com várias execuções, que aumentou muito a estatística de homicídio em Campos. E após isso ter amainado um pouco, felizmente, com a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, tivemos aí esses eventos todos, né? 3 mortos, 3 feridos e 3 seres humanos mortos, 3 homens mortos, 3 feridos, um cachorro morto a tiros também, quer dizer... Aquela história, você mata até cachorro porque não está perdoando, né? Exatamente. Nada nem ninguém. Né? Aquela velho chavão, melhor amigo do homem, né? Uhum. Enfim, de fato, historicamente, a primeira interação do homem com a natureza foi realmente da domesticação do cão. Ele fez isso, já é comprovado pela arqueologia e pela paleontologia, alguns milhares de anos antes de inventar a agricultura. A primeira interação direta que o homem teve com a natureza, ele passou a dominar a natureza, foi a domesticação do cão. Né? Provavelmente que eram caçadores e tal, os lobos também caçavam, e dividindo o mesmo ambiente, o mesmo objetivo, né? Domesticaram o cão. E, enfim, tem gente que está ainda não domesticada, né? A maioria dos cães é domesticada, mas do ser humano nem tanto. É mais complicado um pouco. É mais complicado um pouco. Mas é um fato histórico, né, e arqueológico. O homem domesticou o cão antes de inventar a agricultura. Né? Aliás, quem inventou a agricultura não foi o homem, foi a mulher. Né? A mulher era caçadora-coletora, mas isso é outra história. Temos também aqui que eu acabei esquecendo de falar ontem, porque quem passou a notícia fui eu, da prisão de Tiago Virgílio, foi no domingo, né? Ele é condenado pela Operação Chaquinho, é um dos condenados, o vereador Quelinho, ex-vereador Quelinho é vice-entregado. Tiago Virgílio foi preso em casa no domingo e continua foragida a ex-vereadora Linda Mara, né? Continua foragida. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece. Teve na prisão anterior, lá atrás, no Chequinho, lá em 2000 não sei, agora não lembro se foi, acho que foi 2017, se eu não me engano. Se foi ainda nas investigações de 2016, mas chegou a ser... Porque ela estava lá no Saara, no Rio, né? Isso. E aí teve uma gravação interceptada falando do advogado, Pica das Galáxias, segundo a Linda Mara, que iria livrar ela, mas parece que o Pica das Galáxias não tomou Viagra porque a coisa não deu muito certo. Né? Acho que e também advogado. Ela se referia a advogado, esqueci o nome dele, era um Cito Calvo, que foi também advogado do ex-presidente Lula, né? E também, ao que parece, não funcionou muito bem também lá naquele caso. Sem fazer nenhuma apologia de culpa, até porque isso cabe à justiça julgar, né? É lógico. Mas ela foi grampeada assim, se referindo a ele como Pica das Galáxias. É uma expressão popular, né? E faltam 15 dias hoje para o julgamento dos royalties, vai ser no dia 20 de novembro. Show hoje da Folha, você já falou, né? A banda do nosso querido Tim Maia. Injustamente batizado com a ciclovia. Pelo amor, é verdade. É verdade. Podia-se dizer tudo de Tim Maia, menos que ele não aguentasse uma ressaca, né? É verdade. Aquela ciclovia Tim Maia, obra do nosso ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. A primeira ressaca perdeu uma parte, uma coisa triste, a gente não deve nem brincar muito com isso, porque duas pessoas morreram. Ciclistas, né? E o pior também, aquele fato mostrou também, a gente fala aqui desse pessoal que atirou no cachorro em Campos,
É aquele episódio que chocou muito o ciclista que está fazendo, usa tênis e tal, especial, pá. Os corpos foram resgatados nas praias sem os tênis, roubaram os tênis do não sei se você recorda disso. Me lembro. Os ciclistas, Me lembro. A maneira como se trata os mortos e os animais revela muito. Primeira coisa quando uma pessoa morre na rua, meu pai dizia, falou assim, eu não me importo de morrer, a gente vai ter que morrer de qualquer jeito, só não quero morrer na rua. Não é porque vocês te cobrem com um jornal e te levam tudo. Isso há quantos anos? Ele morreu em 68, ele falava isso bem antes. Então, é realmente terrível isso, né? Acho que revela muito da nossa sociedade, né? A maneira como você trata os animais e os cães, sobretudo, animais, né, domésticos, companheiros do homem, e os mortos, né? Revela muito sobre os vivos, sobre os homens vivos, né? Uhum. A Luísa, enfim, a banda dele vai estar, né? Vai estar hoje no show da Folha, no Trianon, é só para convidados, né? Do Grupo Folha. E você quer falar alguma coisa, Marco? Tem mais uma novidade para falar, que foi noticiado quase no final da madrugada. Não. Fala e depois eu faço um comentáriozinho antes de irmos ao intervalo. Até a Heloísa também, que é flamenguista e... Quase que você fala que é tricolor. Tricolor, Quase. Não, porque meu pai e meu irmão são tricolores, então eu tenho, e Marco também. Mas vai ter uma reunião hoje, 14h30, horário de Brasília, na sede da Conmebol, que é em Assunção, no Paraguai. Uhum. E deve mesmo ser transferido o jogo. Trabalha com duas hipóteses, plano B e plano C. Plano B é transferir para Assunção, simples assim, o estádio deve ser Del Charco, que é mais ou menos o mesmo número de espectadores, que presentes, que tem o Estádio Nacional do Chile, são 45 mil pessoas, mais ou menos. O estádio de um clube importante do Paraguai. Ou transferir para deixar no Chile para o dia 30. Eu, sinceramente, acho que a Conmebol e essa reunião foram convidados não só os representantes da Conmebol, como da AFA, Associação de Futebol Argentina, CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Flamengo e River Plate, que são os clubes que disputam. São os interessados. A final. E a primeira vez que eles foram convidados, eu acho que uma falha da Conmebol, demorou muito tempo para ver isso. Tem gente que já comprou ingresso, já viu o hotel. E aí você engata uma coisa na outra, você vai tipo assim, vai ao Chile, sei lá, você vai para outro lugar. E vai vir uma briga muito grande de cancelamento, de cartão de crédito. Você sabe como é que a coisa funciona, né? Sim, e conforme você lembrou ontem aqui, Marco, correu com muita força uma postagem de redes sociais, não é Copa. Botaram isso, mais ou menos, que foi tentado fazer aqui em 2013, 2014, mas acabou não tendo sucesso. Também não dá para comparar também uma Copa do Mundo com um evento de um mês com um jogo, né? Mas dando todos os acessos ao Estádio Nacional do Chile para serem fechados pelos manifestantes do Chile, né? Um protesto que começou... Lembra muito 2013, começou com... 2013 aqui no Brasil, para quem não se lembra, que acabou levando o impeachment de Dilma, depois a própria eleição do Bolsonaro. Ela começou com um aumento de tarifa de transporte público, ônibus de São Paulo, e no Chile começou com elevação de tarifa do metrô, né? E como foi aqui, como foi no Brasil, no Chile também variou para uma pauta muito difusa, né? Uma pauta muito difusa. E o Chile é a economia mais acertada da América do Sul, há anos, não é de hoje, né? Um exemplo assim de economia, sempre foi considerado exemplo para todos os demais países, inclusive Brasil, Argentina. Países que são maiores, tem mais riquezas, né? Mas me parece que eu tenho lido um pouco para tentar entender o assunto, porque por coincidência, quando explodiu aqui no Brasil em 2013, eu estava no Chile.
E me perguntaram, por que está vendo no Brasil? Eu falei, não sei. Não tô lá. Não, porque a economia do Brasil estava bem em 2013. Ah, sim, 2013, sim. Isso realmente acontece em países onde a economia não está bem, né? E estava bem a economia do brasileiro. Né? A coisa desgringolou ali em 2014, né? A tentativa de segurar os efeitos dos erros econômicos desastrosos do governo Dilma para a eleição de 2014, acabou explodindo tudo em 2015, e aí a história a gente conhece mais ou menos qual é, né? Impeachment, né? Até chegar a governo Temer e a eleição de Bolsonaro. E não estou falando aqui no juízo de valor, né? Estou relatando os fatos. Mas parece que o problema no Chile, que a esquerda está usando, aí tem denúncias de infiltração, né? De pessoas da Venezuela, por exemplo, terem infiltrado. Isso também, aí entra em rede social, aquela coisa que não é jornalismo profissional, você não sabe, não dá para você bater martelo de que é ou não é. Agora, o que parece é que o regime de capitalização de aposentadoria no Chile tem gerado, porque o regime de capitalização que o Paulo Guedes queria implantar aqui no Brasil, e o Congresso não deixou passar, você força o trabalhador a ele depositar por conta própria. E, quer dizer, realmente é difícil você incutir uma cultura num povo que não a tem. Você não faz isso numa lei. Isso, mudança cultural é outra coisa. E teria gerado, como a esquerda aqui reclama muito, na época que o Paulo Guedes falava em capitalização, a reforma de Previdência acabou passando sem isso, é que isso gerou uma classe de pessoas idosas miseráveis, né? Esse seria um dos problemas, uma das causas, né, dos protestos do Chile. Agora, cara, só vou dizer uma coisa, eu conheço o Chile, eu estive lá em 2013 e estive lá agora esse ano. Se o Chile tem motivo para protesto, então o Brasil tem motivo para fazer uma guerra civil. A Argentina idem, porque... É verdade. Logicamente que tem miséria. Sai do aeroporto do Chile, você vê favela. Agora, só para dar um número simples, o Brasil tem 25% de miseráveis, o Chile tem 5%. Lógico, o ideal é que não tivesse 0%. Mas mostra bem a diferença do sucesso da economia de um país e do sucesso da economia do outro país, né? Mas, enfim, tem essa coisa aí, a reunião hoje é 2h30, né? E tem essa possibilidade de ser em Assunção, no estádio do Defensor del Chaco, no Paraguai. A possibilidade de ser no Chile no dia 30, eu acho besteira, porque... É bobagem, uma semana. E parece que o River Plate quer sanar contra a possibilidade. Que seria fazer 2 jogos, um no Maracanã e o segundo jogo em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, o estádio, lindo estádio, por sinal, do River Plate. Mas parece que é uma proposta unilateral, por óbvio. Por que vai fazer no último jogo lá? Por que eles vão ter vantagem? Eles perdem. E além do mais, é mudar a regra no meio do... A Conmebol alega isso. Também, tem que lembrar que o saldo do Flamengo dos 2 jogos com o Grêmio foi bem superior ao do River Plate contra o Boca Juniors. Até porque o River Plate perdeu o último jogo. Perdeu, exatamente. Então por que seria lá? E eu tenho outro problema. O River Plate está suspenso no próximo jogo da Conmebol. Então seria... Se essa proposta do River Plate passasse, seria uma final com o estádio sem torcida, que seria horrível, né? Ou então vai jogar no estádio, vai jogar na Bomboneira, porque aí a torcida do Boca é lota, toda vai botar a camisa do Flamengo. Contra o River, é óbvio que eles não torcem para o River, em nenhuma hipótese. Mesmo, como eles dizem, nem que seja para torcer pelos macaquitos brasileiros, que os argentinos têm essa mania de... Na verdade, ele é um comentário pejorativo racista dos argentinos, mas que não é novidade. Não, isso é antigo. Não, na verdade ele vem da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, na década de 60 do século XIX, 3 países, Brasil, Uruguai e Argentina, estão se formando
se uniram contra o ditador Solano Lopes do Paraguai, que havia invadido o Mato Grosso. E no começo da guerra, todo mundo muito patriota e tal, papá, só que os paraguaios foram resistindo, pessoas foram morrendo, né? O clima era muito insalubre. Fala defensor del Chaco, por exemplo, porque eram chacos, eram pântanos. Por isso que eu chamo defensor del Chaco, do pântano. Guerra muito insalubre, né? Foram morrendo e aí a aristocracia rural brasileira foi querendo parar de mandar os seus filhos para morrerem na guerra. E o governo, como precisava de contingente, o Brasil era a principal potência envolvida em termos de número. E no final ficou só o Brasil, a Argentina saiu, o Uruguai saiu, a Argentina saiu, ficou só o Brasil. O governo, para manter o número de contingentes, fez uma lei, na época havia escravidão no país, que os senhores os aristocratas poderiam mandar escravos no lugar dos filhos. Então o contingente de negros era muito grande. Daí vem esse apelido pejorativo, racista, né? Tem que ser contextualizado para uma época. Mesmo naquela época era uma coisa ruim, mas a origem dele é essa, que é macaquitos. Eles não chamam de macaquitos, né? Inclusive fizeram isso com o Pelé lá na Bombonera em 63. Não se deu deram muito mal certo. também. Pelé deu uma coça neles, fez 2 ou 3 gols e a camisa do Pelé está até hoje lá no estádio da Bombonera. É a única camisa, aliás, que não do Boca Juniors no estádio do Boca Juniors. Está do lado da de Maradona. Pois é. Mas o que eu ia falar, a história, você falou do cachorro, você é um apaixonado por cachorro, como eu sou também, e eu vi em São Paulo, foi muito divulgado na época, o caso de um senhor que teve um ataque cardíaco na rua, e ele tinha um pitbull muito bravo. E como quase todos não têm aquele cuidado de botar a focinheira, né? Que é obrigado. Em São Paulo é obrigado, mas ninguém bota. E ele estava, o senhor estava vivo, mas muito mal. Chegou a ambulância e não teve jeito. Tiveram que sacrificar o cão, porque ele simplesmente não deixava ninguém chegar perto. E o homem estava morrendo. Eles precisavam salvar. E não tinha tempo de arrumar aquele tiro para fazer dormir. Não tinha nada. Foi uma coisa inesperada. Então, um policial, porque o pessoal do socorro... É um caso sugênero, né? É um caso sugênero. O cachorro acabou sendo punido, no caso, aí, por uma característica positiva, que é a fidelidade e lealdade. Fidelidade, né? E lealdade. Proteção. Mas se ele viu, ele não se afastava e ninguém conseguia chegar. Rapaz, eu espero não passar mal do lado do cachorro meu, porque também acho que ninguém vai chegar perto também. Pois não. É um risco às vezes, né, que a gente corre, mas... Enfim. Mas também se for para me roubar, mas se for para roubar o tênis, o relógio, qualquer outra coisa... Participações já dos ouvintes. Ilza Maria Nascimento, bom dia a todos, da Folha FM 98.3. O nosso infalível Furel. Bom dia, a ex-vereadora Linda Mara, qual é o risco de ir para o regime fechado? Pois é, isso é ruim para ela, né? Rapaz, como é que... enfim, fazer uma piada com isso você nem deve fazer, é só saber onde está a Rosinha. Linda Mara deve estar ali para... Deve estar distante. Não deve estar muito longe, não, é verdade. Nossa, é verdade. Bom, bem pensado. Marcava até a depilação dela na época que a Rosinha era prefeita, né? Mas, enfim, o Eduardo Manhães falando aqui, a economia do Brasil parecia bem em 2013. É verdade, Eduardo Manhães. Parecia estar bem, quer dizer, na verdade não estava. Deu muito maquiagem no número, inclusive as pedaladas fiscais são, a causa alegada para o impeachment de Dilma, são tentativas de maquiar, né, os resultados reais da economia. Mas a gente está vendo com uma coisa mais importante, que o principal termômetro da economia, que é o plano emprego, né? A gente estava com isso em 2013 e a coisa desgringolou justamente em 2014 em diante. Verdade. Bom, Luiz, são 7h28. Vamos ao intervalo, um pequeno intervalo no Folha do Mar. Vamos lá. Primeira edição, para na volta bater um grande papo aqui com Elô Landim. Como flamenguista, Lolo, e profissional de educação física, quer dizer, do esporte, o que você acha aí dessa... essa ideia de transferir, que deve ser, o jogo deve ser Assunção realmente. Vamos lá. 7h29. Já virou. Vamos ao intervalo, voltamos já. Chegou a sua nova forma de andar em Campos.